Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Gente boa, nesse quarto e último domingo de setembro, nós vamos estudar relacionando-se com a sua igreja. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2, do verso 32 ao verso 47. Atos capítulo 2, do verso 32 ao verso 47. Dá uma pausezinha no seu vídeo, tá? Faça a leitura, depois nós retornamos para o nosso estudo de hoje, relacionando-se com sua igreja, ok? Fizeram a leitura? Show de bola, gente. Vamos lá? A igreja foi criada por Deus com o objetivo de receber todos aqueles que um dia ouviram a voz de Deus. Não endureceram o coração ao chamado divino, e agora inseridos em um grupo de pessoas que estão buscando a sabedoria divina através da palavra, crescimento espiritual através da palavra e da comunhão. A igreja local oferece a recepção e abrigo aos novos chamados e um ambiente adequado para crescer na nova vida com Cristo. Primeira coisa que eu gostaria que você refletisse comigo. A igreja, que era chamada de eclesia, né, no grego, a igreja se originou logo depois que Jesus ascendeu aos céus, durante a festa de Pentecostes. Homens e mulheres que creram em Jesus como Messias dirigiram-se a um cenáculo para orar. E lá foram cheios do Espírito Santo, ou tomados pelo Espírito Santo. Outras pessoas que estavam em Jerusalém, vindas de outras cidades, ouviram os discípulos falando das grandezas de Deus e creram que Jesus foi enviado por Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. O número de judeus que creram em Jesus foi aumentando dia a dia, e os discípulos do Senhor, aqueles que o acompanharam em seu ministério terreno, se organizaram para se dedicar à oração e à pregação do Evangelho, fazendo a igreja crescer, a eclesia, a união dos membros, a união das pessoas, a união dos santos. Santos aqui significa separado, ok? O nosso Deus, ele age por meio de pessoas, de mim e de você. A igreja é composta de pessoas, eu e você. Deus, ele não preferiu congregar anjos, mas sim pessoas, eu e você, para nós mostrar como viver como um grupo de pessoas salvas em Cristo, eu e você. Nem sempre essa convivência traz unanimidade ou até mesmo harmônica. Infelizmente, tem muita coisa assim acontecendo, pois há pessoas diferentes, eu e você. E de todos os tipos de congregação, ou do jeito de congregar, eu e você. Mas Deus espera que todos na igreja interajam de forma adequada na nova vida que receberam em Cristo Jesus. Eu com você, tá? A igreja deve refletir o padrão de Deus. Olha só, hein? Top! Padrão de Deus, tá bom? A igreja local, ela é composta de pessoas da sociedade local. Eu e você. Só que pessoas salvas em Cristo. Eu e você, tá bom? Feitas novas criaturas e que se esforçaram para viver debaixo da orientação da palavra de Deus e não da orientação de homens. Orientação da palavra de Deus. Homens santos inspirados por Deus, tá bom? E do Espírito Santo, aquele que incomoda a gente, tá bom? Isso deve nos fazer entender que a sociedade que cerca a igreja deve ser transformada pela igreja e não a igreja transformada pela sociedade. Se a sociedade em torno da igreja pratica coisas que desagradam a Deus, é necessário que a igreja não se contamine com tais práticas. Os padrões da sociedade geralmente opostos aos padrões de Deus. O padrão bíblico, por exemplo, exposto por Deus, é exposto ao do mundo, é oposto ao do mundo. E isso deve ser notado de imediato na igreja local. Por mais que a sociedade de nossos dias, considere normal determinadas práticas, nós precisamos colocá-las sobre a luz da palavra de Deus. Não temos autorização para relativizar as verdades bíblicas ou transformá-las naquilo que eu estou pensando, tá? O que a palavra de Deus diz é verdade.
nossa regra de fé e de prática. Que sejamos sal e luz nesse mundo tenebroso. É que nós estamos precisando, tá? Reflita comigo também que a igreja local é um ambiente terapêutico. Não é só porque eu sou psicólogo, não, tá? Jesus ele veio tratar as pessoas, mudar a trajetória das pessoas e mudar o jeito como as pessoas entendiam o mundo ao seu redor. E isso é terapia. Isso é terapêutico. Então a igreja precisa ser terapêutica. Ela precisa mudar o modo das pessoas entenderem. E não fechar a mente, mas abrir a mente porque a palavra de Deus diz. Mudança de vida, mudança de pensamento. Isso se chama uma palavra grega, se chama metanoia. Mudança de pensamento, mudança na sua vida. E a palavra de Deus e a igreja anuncia isso. As pessoas precisam entender, captar, absorver e praticar. Ambiente sempre de ensino. O ensino deve ser um ambiente constante. Não é possível crescer e se fortalecer sem o ensino. Sem o aluno, por mais que tenhamos muitos anos na igreja, sem exercício os músculos atrofiam. Por isso, nós temos o nosso estudo bíblico, por isso nós estamos colocando, o pastor e eu, estamos colocando na internet ensinos para você absorver nos momentos vagos que você tiver, para que você não fique ocioso apenas pensando em coisas da sociedade. Você precisa pensar em coisas da igreja que sirvam para a sociedade, não coisas da sociedade que sirvam para a igreja. O caminho não é oposto, tá bom? Ambiente de cura é um ambiente da igreja. Deus ele espera que a igreja local seja um ambiente de cura, onde pessoas e famílias possam ser restauradas. Isso significa que receberemos na igreja pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador, mas que chegam cheias de problemas para serem resolvidos. E Deus quer usar a igreja como um grupo de pessoas que podem ajudar outras pessoas. Deus, ele nunca despede, vamos dizer assim, de mãos vazias aqueles que se aproximam dele pela fé, mostrando suas necessidades. Ambiente de comunhão. Nenhuma igreja é perfeita, não se iluda. Mas foi com essas limitações que Deus nos reuniu para que juntos pudéssemos adorá-lo e ao mesmo tempo crescer juntos no espírito e na prática da demonstração do amor e perdão de uns para com os outros. Pensem comigo. Não há possibilidade de crescimento na vida cristã sem que haja comunhão de uns para com outros. Além disso, entendemos que a igreja local é parte da igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Como poderíamos dizer, amo o Senhor, mas não gosto de sua noiva. O Novo Testamento sempre vai incentivar a comunhão dos santos no santuário e fora dele, para adorar, para orar, para estudar a palavra e compartilhar a vida com Cristo. Fechando. Não podemos desprezar a igreja do Senhor. Lembremos-nos de que ela foi fundada por Deus para que possamos crescer juntos na graça, na comunhão, no perdão, na adoração e no ensino. Sejamos fiéis à congregação, onde servimos ao Senhor. E com certeza teremos experiências edificantes para contar uns aos outros. E teremos o testemunho de quão prazeroso é que os irmãos convivam em união. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.